Aleluia. Bom dia, bom dia. Dia 46, irmãos. Estamos juntos. Mais um dia, mais um tempo. Tempo de compartilhar, tempo de ouvir a palavra, tempo de ser cheio da palavra do Senhor. Um bom dia para você que já acordou, que já está de pé. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira, irmãos. Glória a Deus por mais um dia. Chegando ao final de mais uma semana. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Então vamos lá. Deixa só o Instagram avisar aí que nós já começamos. Como é que tem sido para você participar desse desafio de ler a Bíblia em um ano? Coloca nos comentários, independente se você está assistindo ao vivo ou a gravação, mas coloca nos comentários o que isso tem gerado em você, o que isso tem acrescentado na sua vida, e Deus tem feito em você, dentro de você. A partir do momento que você começou a observar a palavra dele, ler a palavra dele, se alimentar regularmente da palavra dele, isso tem provocado em você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua vida espiritual, no seu dia a dia, como tem sido o seu dia? É você que começou esse desafio. Eu vou ler a Bíblia em um ano. É interessante porque muitas pessoas podem falar assim: o que eu vou fazer com vocês? Por que eu vou participar disso aqui? Porque você já tentou sozinho. Você já tentou sozinho. Sozinho você podia ler mais rápido. Você nunca conseguiu. Ficou pelo caminho. Agora, quando você vai junto, você vai mais longe. Não é questão de rapidez, irmão. É de constância, de frequência. A palavra de Deus é falar, através de Salomão, em Eclesiastes. E é melhor andar em dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. Agora, se estiver sozinho, quem vai te levantar? O problema é que muitas vezes as pessoas que vão começar falam assim: início de ano, você pegar lá seus votos desse ano, as metas que você tinha para esse ano, possivelmente na sua vida espiritual, no pilar da vida espiritual estava lá: ler a Bíblia, me tornar mais espiritual. Agora, entenda uma coisa: como que uma pessoa pode se tornar mais espiritual se ela não conhece a palavra de Deus? Qual espiritualidade você quer desenvolver sem envolver a palavra de Deus? A Bíblia, por mais que ela seja o livro mais lido do mundo, segundo os índices, por mais que seja o livro mais lido em todo o mundo, é um livro desconhecido para a maioria das pessoas. Isso me deixa bugado. Porque é um livro que já tentaram destruir ele uma e outra vez. Vou deixar aqui para você recomendação de um filme. Se você já assistiu, assista novamente. Você vai ver ele com uma perspectiva diferente. O Livro de Eli. É um filme interessante de você ver, porque a civilização foi destruída e estão tentando restaurar a civilização. Só que o que? Presta atenção. Na destruição da civilização, tem algo ali, um elemento que é muito importante no dia a dia, na vida de um homem, que é a água, que está em falta. É escassa. A água é escassa. O sol castiga, os raios solares castigam. Então eles precisam andar protegidos, tem muita sede e pouca água. E um dos líderes de uma das comunidades, ele está em busca de um livro. Ele está em busca de um livro porque ele sabe que aquele livro ele é um pilar fundamental para a construção de uma comunidade. Ele não queria construir uma comunidade saudável, mas ele queria ter acesso a esse livro, porque se ele tivesse acesso a ele, ele poderia pegar
o conhecimento desse livro e estabelecer o fundamento da sociedade que ele iria estabelecer, mas ele poderia distorcer e usar tudo o que esse livro ensina da maneira como ele quer. Ele não era puro de coração. Ele não tinha pureza de coração. Então, havia uma malignidade. Por mais que ele quisesse o livro certo, ele queria para motivos errados. Aí o que acontece? Eli tinha um livro. Eli tem um livro. É interessante porque Eli tendo um livro, ele é procurado. Ele começa a ser perseguido para que as pessoas pudessem tomar dele o livro. E o que acontece? O filme inteiro gira em torno do livro. E aqui eu não vou falar mais, até para você assistir, porque se você não assistiu ainda, né, vale a recomendação. Isso para você entender. Porque, por mais que seja o livro mais lido em todo o mundo, é um livro desconhecido para a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas, né, vou começar a fazer uma pesquisa. Eu já fiz várias pesquisas a respeito de oração. Vou começar a fazer pesquisa a respeito da leitura da Bíblia. E depois eu compartilho isso com você. Mas dentro do meu ver, pelo que eu converso com pessoas ao longo do ano, o que eu percebo? A maioria das pessoas, elas não conhecem aquele que é tido como o livro mais lido do mundo. Aquele que é tido como o livro mais lido do mundo. Agora você que está assistindo ao vivo e a gravação, presta atenção, coloca nos comentários para mim. Quantos livros você leu esse ano? A gente está no mês 8 de 2025. Esse ano, quantos livros você leu? Como está o hábito da sua leitura? Você tem lido? Quantos livros você leu? Em média, quantos? Você leu 1, você leu 2, leu 3. Ah, mestre, eu leio 1 por mês. Mestre, eu leio 2 por mês. Quantos livros você leu esse ano? Carol, bom dia. Bem-vinda, irmã. Então, é sobre isso. Por quê? Porque você é o que você come. Agora imagina, se você pegou suas metas desse ano, seus alvos de 2025, você colocou ali, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, eu quero me achegar mais a Deus, eu quero ter uma vida espiritual mais consistente, mais firme. E você não colocou que você deveria ler mais a Bíblia, como que você quer desenvolver espiritualidade sem conhecer a verdade, sem conhecer as Escrituras? A sua espiritualidade, a sua vida espiritual, ela vai ser desenvolvida a partir de quê? Gente, consegue entender? Vamos entrar no dia de hoje, irmão. Neemias, nós estamos finalizando a leitura do livro de Neemias. Aí tem sido uma aventura. Nós viemos do livro de Esdras e agora estamos no livro de Neemias. Já lemos 2 livros, só do Antigo Testamento esse mês. Hoje é dia 15, né? 15 de agosto. Só em 15 dias já lemos 2 livros só do Antigo Testamento. E ainda vamos ler mais 2 livros do Antigo Testamento. Vamos fechar esse mês tendo lido 4 livros do Antigo Testamento e pelo menos 2 do Novo Testamento. Então, é uma leitura que vai avançando. Agora, para e pensa. O tempo ele passa do mesmo jeito, você fazendo ou não fazendo. Só que quando você escolhe o que você vai fazer no tempo que você tem, você vai ver crescimento, você vai ver resultados, você vai ver transformação. O que não pode acontecer é você ficar parado esperando coisas novas acontecerem na sua vida. Quem quer viver algo novo tem que se movimentar. Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. Então, quem aprendeu a se mover vai experimentar coisas novas. Sejam boas ou ruins, você vai experimentar. Quebrar o status quo, irmão, é o que gera novidade de vida. Agora, quando você vai numa direção certa, quando você aprende a fazer e a participar de um movimento certo, esse movimento ele vai gerar coisas positivas que vão impactar a sua vida. Então, vamos lá. Neemias 9, no verso 31. Neemias 9, verso 31. O que fala aqui? Fala da fé que responde à graça com uma aliança. A fé que responde à graça com uma aliança. O texto fala assim, em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito,
que é esse texto aqui? O que a gente pode extrair dele? A incredulidade, ao olhar para um histórico de pecado e fracasso, conclui que não há mais jeito e se entrega à passividade. Quando a pessoa olha para o passado e ela vê que o histórico foi um histórico de passado, um histórico destrutivo, ela vai se entregar, ela fala, não tem o que fazer. Então ela vai ficar inerte, ela vai ficar passiva, ela não consegue reagir, ela fica travada. Agora veja, a fé, no entanto, ela olha para o mesmo histórico e enxerga a misericórdia implacável de Deus. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. A questão, meu irmão, é o arrependimento. O arrependimento. O arrependimento é a estrada por onde Jesus caminha. João Batista veio pregando o arrependimento e Jesus veio caminhando atrás. Quem ouvia as palavras de arrependimento que João Batista pregava, ministrava, liberava, recebia Jesus. Não tem como uma pessoa receber a Cristo sem que ela possa ter realmente um coração arrependido. Agora, a incredulidade, ela sempre olha para o passado e pensa que o passado é maior do que o presente e muito maior do que o futuro. Quem perdeu a esperança no amanhã, de viver um dia melhor, uma vida melhor, é porque essa pessoa é cheia de incredulidade no seu coração. Ela limita a vida dela a tudo aquilo que ela já viveu. E se ela foi uma pessoa que vacilou muito, que errou muito, ela tem um peso, ela tem um fardo sobre a vida dela que rouba a perspectiva de visão, de vida, de futuro, porque a vida dela é limitada àquilo que ela viveu no ontem. Então, irmão, o ontem, por mais que ele possa ter existido na sua vida, ele pode ser sepultado pelo seu arrependimento. Se o seu ontem foi ruim, ele não precisa continuar coexistindo com você. O que você precisa fazer é saber lidar com os erros. Um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi, não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma harpa na mão e ficava adorando ao Senhor. Não, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque no coração dele tinha uma agenda. E no coração dele ele tinha a capacidade de acertar, mas também tinha a capacidade de errar. Quando errava, ele não era alguém que permanecia no seu erro, mas era alguém que sabia se arrepender e sair do erro. Bem-aventurado o homem que não esconde os seus pecados. Ele confessa os seus pecados. A gente viu isso ontem aqui, Salmos 32. É alguém que confessa o seu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei. Só que o quê? Bem-aventurado o homem que confessa o seu pecado e abandona o seu pecado. Porque algumas pessoas, elas vivem no remorso, elas falam do pecado, mas elas continuam carregando o pecado. O remorso não te deixa abandonar o pecado. Aí a pessoa, ela carrega pecados de estimação debaixo do braço. Deus não te chamou a fazer isso. Deus te chamou a ser santo. Porém, o que acontece? Se você ainda tem prazer no pecado, é porque você ainda tem o desejo de se alimentar pelas coisas erradas. Imagine que o pecado é um alimento que você ingere todos os dias. Então, se você tem prazer no pecado, é porque você ainda, mantém o velho homem vivo em você. O velho homem se alimenta do pecado. Irmão, é impossível que você vá caminhar com o Senhor e a sua vida não seja transformada. O seu paladar não seja refinado. Você pare de desejar as comidas desse mundo. O pecado, ele perde a graça, ele perde a atratividade diante dos seus olhos. Agora veja, a resposta do povo em Neemias não foi apenas um alívio passivo, foi uma ação radical. A frase, em vista disso tudo, é a chave, em vista da nossa rebeldia. Tua misericórdia, nós não vamos continuar no mesmo ciclo. É tempo de quebrar o ciclo, irmão. Mês que vem eu vou trazer algo aqui muito singular para vocês. Nós vamos quebrar o ciclo. Mas mês de setembro, é porque no mês de setembro, dentro do calendário bíblico, ele é algo muito especial. Por quê? Está fechando o calendário bíblico. Vai fechar o calendário bíblico e vai abrir um novo ano bíblico. Nós estamos no ano 5785. O ano 5785 fala da graça de Deus, fala das janelas dos céus abertas. E nós vamos entrar no ano 5786. Então, o que acontece? Dentro do calendário bíblico, nós estamos indo para o dezembro. Então, vai fechar o ciclo e vai abrir um novo tempo. Quantos querem viver um novo tempo? Se você quer viver um novo tempo, irmão, coloca nos comentários, eu vou viver um novo tempo. Se você continuar no discipulado, no mês que vem nós vamos fechar o ciclo. E você vai ver como que é tão poderoso quando você fecha um ciclo.
Nós vamos ir para uma sala, não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa sala. Então, se você está lá no grupo, é muito importante que você permaneça lá. Você vai participar desse tempo de fechamento de ciclo. Ele leva mais ou menos umas 4 a 5 horas para a gente fazer isso, sabe, Carol? Mais ou menos umas 4 a 5 horas para fazer bem feito. Você vai entrar, né, você vai fechar o ciclo. Eu vou te mostrar como que você fecha um ciclo na sua vida. Como que você coloca um ponto final em coisas que você está carregando aí, de repente, sabe? Não há dias, semanas, mas muitas vezes há anos. Nós vamos pôr um ponto final nisso. E depois nós vamos abrir um novo tempo. Você vai ver como que se abre um novo tempo. Aí você vai começar a viver algo novo. Tem pessoas que estão em 2025, elas pensam assim, tem que acabar 2025 para eu viver um novo ciclo. Só que veja bem, não precisa disso. O que vai acontecer? Quem antecipa governa. Nós vamos entrar no calendário bíblico, vamos virar a nossa vida, vamos fechar o ciclo junto com o calendário bíblico. Você vai ver como vai ser algo poderoso. Nós vamos viver todos os momentos de acordo com aquilo que a Escritura nos chama a viver. Você vai fechar o ciclo, você vai começar um novo tempo, você vai saber o que fazer nesse novo ciclo ainda em 2025, a sua vida vai... Coisas que estão travadas vão ser aceleradas. Por quê? Porque você sabe o que fazer. Você vai ter fechado o primeiro. Sabe por que muita gente não vive um novo ciclo? Porque elas não fecham o velho. E muitas pessoas, elas não sabem fechar o ciclo que está se arrastando na vida delas. Então imagine você, hoje vivendo, mas cheio de coisas abertas atrás de você. Igual quando você abre a janela do seu smartphone, do seu celular, e você fala, rapaz, olha quanta coisa aberta. Tem coisa aberta no celular de pessoas aí há semanas. Eu não consigo deixar, eu fecho tudo. Mas tem hora que eu pego o telefone da minha esposa, o telefone do meu filho, eu olho e falo assim, rapaz, quanta janela aberta. E imagine que isso é a vida de uma pessoa. Ela está cheia de coisas abertas, inacabadas. Porque ela é muito boa para começar, mas ela é muito difícil e ruim para finalizar. E imagine quantas coisas dessas estão se arrastando, sugando a sua vida, sugando a sua energia, sugando seus recursos. Então é um tempo de fechar ciclos. Isso vai acontecer no próximo mês. É importante que você entre no grupo, permaneça no grupo para que você conheça essa oportunidade, possa viver esse tempo. E aí você vai ver, sua vida vai... Irmão, todas as pessoas que já participaram desse momento comigo, elas falam assim, Adriano, minha vida mudou. Minha vida financeira estava travada, destravou. Minha vida emocional estava travada, destravou. Minha vida profissional estava travada, destravou. Minha vida pessoal, minha vida espiritual. Então, é algo que impacta todas as áreas da sua vida. Só que você precisa ter clareza. Você precisa receber direção, fazer a aplicação certa e fechar os ciclos. E depois abrir um ciclo. Uma vez que eu fiz isso, foi bem interessante, porque vieram um grande número de pessoas que veio participar. Tinham quase 100 pessoas. Aí, no meio das pessoas, umas 50 delas eram de uma clínica de reabilitação. Irmão, na hora que a gente fez só a primeira parte, que era do fechamento do ciclo, na hora que eu dei um pause para a gente ter um coffee break ali e conversar, foi algo tão interessante, porque a cara daqueles homens estava de desespero. Eles falavam assim, mestre, meu coração está pesado. Está me dando vontade de ir embora. Porque ficou claro para mim que a minha vida não presta. Ficou claro para mim que eu não estou vivendo. Ficou claro para mim que a minha vida não presta. Eu falei, irmão, fica calmo, não vai embora. Falei com eles, não vão embora, fica aqui. Você vai ver o que vai acontecer agora. Por quê? Porque é muito forte. É muito forte. Primeira vez que eu fiz isso num grupo, só para você entender. Eu fiz com um grupo, menos de 10 pessoas. Tinha um pastor participando. À medida que a gente foi evoluindo, o pastor entrou em crise. Ele entrou em crise. Ele ficou estranho demais. Por quê? Na primeira parte, entrou algo tão... Não entrou, saiu de dentro dele. Uma decepção tão grande, porque ele falou, eu não estou vivendo. Minha vida está se arrastando. Estou fazendo um monte de coisa e eu não sei o que eu estou fazendo. Agora você imagina uma pessoa, um líder espiritual, chegar à definição de olhar e falar, rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo. Aí virou.
quando a gente foi para o segundo momento, porque o primeiro tempo é fechar. Fechar ciclo dói, irmão. Você vai ver. Porque é trazer coisas que muitas vezes você sabe, mas está ignorando. Só que não tem como fechar um ciclo se você quer continuar ignorando coisas. Então nós vamos viver isso no próximo mês. Só que nós vamos abrir o ciclo novo. Irmão, é tão lindo quando o ciclo novo abre. Porque eu vi aqueles homens da clínica de reabilitação saindo. Totalmente diferentes. Eles falaram, uau, que alívio. Uau, agora eu sei o que fazer. Agora eu vou viver um novo tempo. Porque para viver um novo tempo você tem que ter um mapa também. Não é aleatório. Você tem que ter um mapa. Vai para onde? Vai fazer o quê? Como? Quando? Mês que vem. Coloca na sua agenda aí, pode me cobrar. Amém? Agora veja. A resposta do povo para Neemias não foi apenas um alívio passivo. Tipo assim, não. Foi uma ação radical. Eles falaram, nós não vamos continuar no mesmo ciclo. Nós vamos fazer uma aliança. A fé não usa a graça de Deus como desculpa para pecar. Muitas pessoas vivem isso, irmão. Elas transformam a graça em desgraça. Ei, deixa eu te contar uma coisa. A graça é o poder de Deus agindo na minha vida e na sua vida para vencer o pecado. Não para viver o pecado. A graça não é uma desculpa para o pecador. Não é. Se você ouviu isso, se você recebeu esse tipo de comunicação, irmão, isso é maligno. Abandone isso. A graça é poder. A palavra graça, algumas pessoas conhecem graça apenas como favor imerecido. Sim, a graça é favor imerecido, mas a graça também é poder. Poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você peca e fala assim, eu pequei porque eu estava fraco. Deixa eu te contar uma coisa, o pecado não é vitamina, que depois que você peca, você fica mais forte. Muito pelo contrário, quando você peca, você se torna uma pessoa mais fraca ainda. Você é tomada por culpa, por condenação. Então, você precisa entender isso. A graça não é desculpa para viver uma vida de pecado. A graça é o poder de Deus na minha vida, na sua vida, para nos tirar de um ciclo de pecado e nos colocar em um ciclo de santidade. Amém? Amém, irmão? Não é uma desculpa, não é uma licença que você tem. Agora eu tenho uma licença para pecar, deixa eu dar uma carteirada. Não é. Isso é uma mentira diabólica, tá? Agora veja, a fé não usa a graça como desculpa, mas como motivo para se comprometer ainda mais profundamente com a santidade. O que vai acontecer na sua vida, irmão? À medida que nós vamos passar daqui dias, semanas e meses, até completar o ano, sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar profundamente o seu compromisso de viver uma vida santa, reta, justa, verdadeira. Uma vida que o céu respalda, não que a terra respalda. A terra não respalda isso. Os homens, eles querem que você peque. Por quê? Porque eles pecam. Quem peca quer que você peca. Porque você está indo na contramão. A sua vida é uma denúncia contra a minha vida. Que é possível viver uma vida reta, justa, temente a Deus. É possível viver uma vida em santidade. Então a pessoa, à medida que ela vai conhecendo ao Senhor, né? Ontem, na reunião, o pastor Wagner Mariano, na Church, ele falou algo muito forte. O que acontece? Algumas pessoas falam assim, eu fui para a igreja e minha vida começou a piorar. Aí a pessoa começa a ficar constrangida. Ela fala, eu vou sair da igreja, vou me afastar da igreja. Só que, sabe por que a vida estraga quando você está indo para a igreja? Aparentemente parece que a vida estragou. É porque a sua vida estava estragada, só que você estava nas trevas. Você estava vivendo nas trevas, na penumbra. Você era o Batman, o cavaleiro das trevas. Ficava lá no escuro. Então a vida era ruim mesmo. Só que você não conseguia ver. Você não conseguia ver, porque estava nas trevas, estava na escuridão. Aí sabe o que aconteceu? Você começou a vir para a luz. Quando você vai para a igreja, você começa a se aproximar da luz. Jesus está ali. Jesus está ali, irmão. Então você começa a se aproximar da luz. Então, quando você vem para a luz, você começa a ver os defeitos, as falhas, os erros na sua vida. E precisa arrumar. Só que aí as pessoas elas começam a se ofender. Elas falam assim, não, é porque eu fui para a igreja e isso começou a acontecer. Não, é porque você começou a ver aquilo que estava errado na sua vida que você não conseguia enxergar. O ponto é esse. Hello. Tá aí, crente?
Então, não é que a igreja estragou a sua vida. A igreja está te mostrando que está errado. A luz que está emanando naquele lugar te mostra aquilo que está errado na sua vida, aquilo que está fora do contexto que deve estar, e está te chamando a viver uma vida de conserto, de alinhamento, de arrependimento. Só que muitos falam assim, não, isso dói, isso é humilhação, isso é ruim. Não, irmão, anda na luz. Eu conheço pessoas que a vida delas é um ciclo constante, de entra e sai, entra e sai. Porque sempre que ela vem, a vida começa a entrar nesse estado de mudança. Irmão, já viu uma mudança? Você tem que desmontar tudo que você tem na sua casa, colocar na caixa e levar para a casa nova, para o lugar novo. Normalmente é muito difícil, né? Fazer uma mudança e não quebrar nada. É muito difícil que você faça uma mudança e você não precise jogar muita coisa fora. Porque tem muito lixo escondido dentro da sua casa que hoje você não precisa mais, mas você guarda. Só que isso só vai fazer sentido quando você precisa fazer uma mudança. Porque você vai colocar as coisas ali, sabe, Carol? Sabe, Raimundo? Você vai colocar essas coisas na caixa, você vai falar, para que eu vou levar isso para um novo tempo? E mês que vem você vai ver chinela cantando. Você vai ver quanto lixo que você está carregando na sua vida que você ainda não conseguiu perceber. Por quê? Está aí. Sobrepeso. Para que você está carregando tanta coisa que não precisa carregar? Para que você está fazendo tanta coisa que você não precisa fazer? E as coisas certas que precisa fazer, por que você não está fazendo? Sabe por quê? Porque está nas trevas. Ei, você vai ver o nível da luz que Deus vai liberar na sua vida no próximo mês. Fica ligado. Pergunta para você, a graça de Deus tem sido para você um motivo para relaxar na sua caminhada? A graça é um motivo para você andar relaxado, sem compromisso? Ou é um combustível para firmar uma aliança de obediência mais séria? Quando você conhece a graça, você fica mais firme, mais sério? Ou mais relaxado, mais descomprometido? A fé genuína responde à revelação de misericórdia, da misericórdia de Deus e não com complacência. Ela responde como? Com um compromisso consciente e documentado para viver uma obediência. Irmão, você vai ver que radical que foi que esse povo fez aqui. A incredulidade, veja bem, ela abusa da graça. A fé responde à graça com uma aliança. A incredulidade vive abusando da graça. Ela peca e fala, eu pequei por causa da graça, nada vai me acontecer. A graça está sobre mim. Desgraçado, sem graça. Quem abusa da graça, irmão, é uma pessoa sem graça. Amém? Segundo verso aqui que a gente vai ver hoje, segunda passagem, fala da fé que se compromete com detalhes práticos. A fé que se compromete com detalhes práticos. Neemias 10, no verso 30. Olha o que esse povo fez. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem. E se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias no sábado, não compraremos deles. Pagaremos um imposto anual. Traremos a lenha e os primeiros frutos. O que isso aqui fala? A incredulidade ama compromissos vagos e genéricos. Senhor, eu te seguirei. A fé, no entanto, sabe que a verdadeira mudança acontece nos detalhes. Deus é detalhista. Carol, Deus é detalhista. Raimundo, Deus é detalhista. É, e ponto. A aliança, veja bem, que o povo fez não foi um poema ou um contrato. Porque o que acontece? Neemias estava direcionando o povo ali para que o povo consertasse de verdade. O povo ficou arrependido, lembra ontem? Eles ficaram arrependidos, choraram. Só que ele falou, vocês estão arrependidos, então vamos fazer uma aliança com Deus. E a aliança é coisa séria, irmão. Aí ele chamou o povo para fazer uma aliança. Só que na incredulidade, né? Como que é isso? Isso é genérico. Agora na fé não. Na fé é detalhe. Aí ele chamou o povo para fazer uma aliança. E essa aliança, ela ia refletir o quê? Em um contrato. Ele chama o povo para fazer um contrato com Deus. Forte, né? Imagina você ter um contrato de papel assinado com Deus. Está seu nome lá no contrato, Carol. Você vai colocar sua assinatura. Eu me comprometo. Meu Deus. O que a fé vai entender, irmão? Eles listaram as áreas específicas e práticas onde haviam falhado. Onde que eu falei? Eu falei nessa área. Eu falei nessa coisa. E onde eles se comprometeram a obedecer. Onde que eles tinham errado? Nos casamentos, casaram errado. Eles tinham errado no comércio no sábado. Eles não respeitavam o Shabá, o dia do descanso. Eles erraram no sustento do templo.
Eles pararam de fazer os deveres deles para com o templo. Eles pararam de ofertar, eles pararam de dizimar, eles pararam de apresentar as primícias. Então, tudo isso é um erro. E eles foram acumulando o erro. Porém, se eles estavam se arrependendo, o arrependimento ele nunca é vago, irmão. O arrependimento nunca é vago, ele é detalhe. Presta atenção, quando você erra aqui fora, no mundo natural, se você avança um sinal, você vai receber uma multa. Se você for pego, você vai ser multado. Aí vai chegar a multa lá falando que você avançou o sinal. Tal dia, tal hora. Isso é uma infração XYZ, e você vai pagar a multa XYZ. Tem detalhes, não é vago. Não é chegar uma multa falando assim, você estacionou no lugar errado. Tá, lugar errado é onde? Que dia que foi, quando que foi? Entende que tem detalhes? Então, quando você está buscando corrigir algo, você não pode ser genérico. O problema é que as pessoas querem ser genéricas quando não se pode ser genérico. O pecado é feito no varejo e as pessoas querem confessar o pecado no atacado. Deus perdoa os meus pecados. Qual pecado? Qual erro? Qual é o problema? Por tratar isso de forma genérica, as pessoas elas não veem a vida avançar. Qual erro você cometeu? Isso é muito sério. Porque é como se você tomasse um remédio da forma errada e continuasse doente. Outro dia eu vi um irmão, ele tem problema respiratório, ele tem asma, e toda hora ele usa uma bombinha. Aí, um dia ele estava usando, tinha uma médica perto da gente. A médica falou com ele, você sabia que você está usando essa bombinha errada? Ele, você está usando a bombinha errada. Ele usa aquilo há anos. Gasta um valor financeiro toda semana com aquilo. Mas estava usando errado. Ela ensinou para ele como que ele tinha que usar. Aí agora ele consegue ter um pouco mais de qualidade porque ele está aprendendo a usar o medicamento da forma certa. Qual é o problema, irmão? A graça está aí. Sabe? O perdão está aí. O problema é que as pessoas elas usam isso de maneira errada, de maneira genérica, de maneira, sem entendimento. Qual é o propósito do discipulado? Que você não é apenas uma questão de receber informação, de receber revelação e aprender a usar a palavra dia a dia na sua vida. Que a palavra realmente ela faça diferença na sua vida todos os dias. O que eles fizeram? A fé entende que a santidade não é um sentimento, é uma série de decisões. Ela pega os grandes princípios da lei e traduz em ações concretas. A palavra, irmão, é para ser vivida, não é só para você ocupar a sua mente. A fé vai fazer você pegar os princípios da lei, os princípios da palavra e trazer de forma concreta para a sua vida. O que nós vamos ver? Veja, quando você olha para isso, os seus compromissos com Deus são vagos e emocionais? O que é ser vago e emocional? Por exemplo, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Tá, quando você vai ler a Bíblia toda? Esse ano. Tá, quando que eu falo é hora, porque vai passar os 365 dias. Se você não determinar a hora que você vai fazer do dia, que hora do dia você vai parar para fazer, o ano vai passar e você não vai fazer. Presta atenção, estamos no mês 8. Teve pessoas que falaram assim, esse ano eu leio a Bíblia toda. E ela não saiu de Gênesis, novamente. E isso não é a primeira vez que muitos passam por isso. Isso já deve ser a 15ª vez. Aí no início ela fica com um pouco de remorso, mas depois ela esconde a Bíblia. Ela esconde a Bíblia para que ela não possa olhar e falar assim, todo dia que eu olho para a Bíblia, eu lembro que eu falei que eu ia ler ela toda. Só que não leu. Ela fala assim, eu vou viver uma vida santa. Para viver uma vida santa, o que hoje você está tocando que você precisa parar de tocar? Isso é o detalhe, entende? A fé é detalhista. Porque quando você quer um milagre, você é detalhista no seu milagre. Eu quero casar. Casar como? Quando? Com quem? O que você quer viver no seu casamento? Entende? Tem detalhes. Esses detalhes são importantes. Agora, presta atenção.
na incredulidade, né? A incredulidade ela, né, é vaga. Agora, tá, a pessoa fala assim, eu vou ser honesto. Eu ouvi a palavra e eu decidi, eu vou ser honesto. Tá, como? Qual desonestidade que hoje você carrega que você precisa abrir mão? O que você faz hoje que é desonesto? Você precisa listar a sua desonestidade, você precisa reconhecer a desonestidade que você faz para você realmente caminhar de forma honesta. Então não dá para ser vago. Tá compreendendo, gente? Bom dia, Rose. Bem-vinda. Ou a fé tem te levado a tomar decisões específicas e práticas para alinhar a sua vida com a palavra. Presta atenção. Um dos momentos que é um cheque na vida de muitas pessoas. Ela está participando de uma reunião. Ela ouve a palavra. E ela pega e fala assim, uau, eu vou me arrepender. Eu vou consertar isso. Aí logo em seguida vem um momento de dízimos e ofertas. Aí a pessoa fala assim, eu queria fazer, mas hoje não. Eu vou fazer quando Deus me der alguma coisa, eu faço. Só que Deus já te deu, entende? Deus já te deu. Só que você sempre se omite na hora de fazer o que precisa fazer. Então, irmão, discipulado é você entender que você tem que parar de viver por omissão. Parar de fugir, parar de se esconder. Parar, sabe, de ser vago naquilo que quer fazer. Tem que parar. Agora, presta bem atenção. A fé transforma a convicção em compromisso prático. A sua fé hoje, ela é prática ou ela é vaga? Porque se é vaga é incredulidade, sabe, irmão? A fé é prática. O que eu vou fazer? Ela sabe que a obediência é construída não apenas com grandes promessas, mas com pequenas decisões diárias. É um pouco todo dia. É um pouco todo dia. E a fé não é emocional, irmão. A fé é uma certeza. Porque a emoção varia. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você vai, amanhã você não vai. Agora, presta atenção. A fé é constante. A fé é uma certeza. A fé não é uma oscilação. Estou vivo, estou morto. Estou vivo, estou morto. Estou em cima, estou embaixo. Está entendendo? A incredulidade faz promessas. A fé assim não contrato. Isso é forte, mas a incredulidade faz promessas. Eu vou melhorar. Eu vou fazer. A fé não. A fé assina um contrato. Foi o que Neemias chamou o povo para fazer. Vamos assinar um contrato? Vocês estão comigo nisso? Vamos. Então vamos assinar um contrato. Uau. Tem que ter coragem, não tem? Assinar um contrato com Deus? Deus assinou um contrato comigo, com você, com tinta de sangue, através da vida do filho dele. Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança. Amém? Terceira coisa que a gente vai ver aqui, ó, a fé que se recusa a negligenciar a casa de Deus. A fé não negligencia a casa de Deus. O que Neemias fez com o povo? Veja bem. Neemias 10, verso 39. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus, porque o templo tinha sido abandonado. Então eles voltaram, a primeira coisa que eles começaram a reparar, lá no livro de Esdras, foi o templo. Repararam o templo. Aí por quê? Porque o templo é onde, quando eles olhassem para o altar e para o templo, era saber que a presença de Deus estava com eles. Era algo que comunicava a presença, era algo que fazia a conexão, sabe, irmão, entre a terra e o céu. Primeira coisa que eles edificaram quando eles chegaram ali, né, no livro de Esdras, foi o altar. Eles não abriram farmácia, eles não abriram mercearia, não abriram hospital, não abriram escola, não foi cuidar da sua própria casa. Eles estabeleceram o altar, porque o altar responde. O altar é o lugar onde eles iriam ter uma conexão com os céus. O altar traria revelação, mas também traria a provisão que eles precisavam para fazer a obra que eles tinham que fazer. Só que o que acontece? Neemias aqui, ele mostra para o povo que nós relaxamos no cuidado com o templo. Então nós precisamos retomar o cuidado com o templo do Senhor. Aí, olha o que ele faz. O que nós vamos entender com isso? A incredulidade vê a igreja, a casa de Deus, como um provedor de serviços, um lugar para receber bênçãos. A visão da incredulidade é: eu vou à igreja. Bom dia, Pedro. Eu vou à igreja para receber alguma coisa. As pessoas incrédulas, elas vão na igreja sempre querendo tirar algo da igreja. O que eu posso tirar de lá hoje? O que eu posso receber de lá hoje? Ela vai sempre como um mendigo espiritual. Irmão, a igreja não é um lugar de mendicância.
Não é lugar para as pessoas chegarem ali e ficar mendigando algo, entende? Presta atenção. Eu vou para receber algo, eu vou receber revelação, palavra, nutrição espiritual. Eu vou para receber, sabe, um direcionamento, é um pit stop, sabe? É como um carro que está numa corrida, ele precisa parar para fazer o alinhamento, a troca de pneus, a troca de óleo, o reabastecimento. Então, o momento que você entra numa comunidade é para você receber direcionamento, para receber um alinhamento, para trocar os pneus, como é que está o seu caminhar, sabe? É para receber um combustível novo, para você continuar rodando no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias, para fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. É para isso. Agora, tem pessoas que vão ali sempre querendo tirar algo da igreja, tirar algo físico, que, sabe, sempre levando demandas e nunca trazendo nada para realmente apresentar diante do Senhor. Porque é isso que Neemias estava falando com o povo aqui. Presta atenção. A fé vê a igreja como uma responsabilidade para ser cuidada. A frase final da aliança do povo é um clímax poderoso. O que eles fizeram lá? Depois você pega a última parte. Depois de todos os detalhes, eles resumem tudo em um compromisso. Nós vamos nos tornar zelosos pela casa de Deus. Vamos cuidar da casa de Deus. Isso envolvia o quê? Cuidar da casa de Deus envolve o quê, irmão? Envolve o dinheiro, os dízimos, as ofertas, mas envolve também o tempo, dedicação ao serviço. Isso como uma prioridade. Isso não é algo vago, algo genérico. Isso é um detalhe, mas é um detalhe importante na minha vida e na sua vida. Porque é muito forte. Eu estou terminando de escrever um e-book, daqui a uns dias eu vou liberar ele. Está ali do livro de Ageu. Deus exortando o povo daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam, sabe, vivendo um tempo de dificuldade financeira, e na dificuldade financeira deles, eles achavam que era o inimigo que estava agindo. Só que Deus vem e fala assim, não é o inimigo. Fui eu que limitei as bênçãos. Por quê? Porque vocês querem cuidar da sua casa, mas não querem cuidar da minha casa. Vocês querem investir tempo somente nas suas coisas e não nas minhas coisas. E o que Jesus ensina? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que eu faço primeiro, aquilo que eu determino que eu vou fazer primeiro, vai abençoar aquilo que eu vou fazer depois. Ou vai amaldiçoar. Então, se eu coloco Deus como uma prioridade, o cuidar da casa de Deus como uma prioridade, o cuidado do reino, falar do reino, carregar o reino, levar o reino na vida das pessoas primeiro, isso abençoa o que vai acontecer depois. Irmão, presta atenção, qual que é o intuito aqui? Não é só te encher de informação e de conhecimento, é que isso gere uma transformação dentro de você, ao ponto de você entender que aquilo que você está fazendo aqui abençoa o seu dia. E isso aqui abençoa o seu dia. Você vai ter um dia extraordinário. De repente você fala assim, mas eu comecei há pouco tempo, eu ainda não estou vendo o efeito disso. Só continua, irmão. Você come arroz com feijão todo dia e nem sabe por que come. Nem sabe por que come. Só que o dia que você não come, fica 2, 3 dias sem comer, bate uma fraqueza. Você fala, rapaz, tá estranho. É por quê? Porque você precisa comer um arroz com feijão. Você precisa comer um alimento que faz parte da sua nutrição, só que você não entende. E quando isso sai, é que você percebe a fraqueza, a dificuldade. Então, você está comendo a palavra do Senhor, você está recebendo a palavra do Senhor, o alimento todo dia. Aí o que acontece? De repente você não entende. Só que não é para entender, é só para comer. Lá na frente você vai entender, você só fala, por que eu estou me sentindo bem? Por que eu estou me sentindo forte? Por que a minha vida está rompendo, está crescendo? Porque você está fazendo algo. E de repente você estava ignorando. E a partir do momento que você vê que aquilo que muitas vezes você estava fazendo de forma desapercebida, está dando um resultado, você fala assim, agora que eu estou vendo o resultado, agora eu vou fazer mais, eu vou me comprometer mais ainda. Tem alguém entendendo isso? Fala comigo aí, ô crente. Sextou, papai. Hoje é sexta-feira. E para alguns é feriado, né? Meus meninos foram na aula hoje, disse que hoje é feriado aqui em Belo Horizonte. Então, não sei o que é não, eu sei que é feriado. É feriado aí na sua casa também? Na sua cidade? É feriado, gente. Glória a Deus. O que nós vamos entender aqui? A fé madura, ela transiciona de uma mentalidade de consumidor para uma mentalidade de contribuidor. Eu contribuo, eu não vou receber. Fisicamente, não. Se receber é bônus, tá, irmão? Se receber é bônus. Assumindo a responsabilidade pelo bem-estar da casa de Deus. Eu vou dar a minha parcela. Mas a minha parcela é tão pequena.
O que eu posso levar é tão pouco. Dê a sua parte, irmão. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Tem pessoas que não prosperam, sabe por quê? Porque Deus, esse é o teste, sabe? Deus coloca uma porção na sua mão e testa a sua fidelidade. Se você é infiel com aquilo que ele está colocando, com a pequena porção, não espere a muita porção. Não espere ver isso crescer. Seja fiel. Seja fiel. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, desde quando ela se converteu, eu tinha meus 8 anos de idade quando minha mãe converteu. Minha mãe ganhava, se minha mãe ganhar R$1, ela tira 10 centavos. Se minha mãe ganha R$1, ela tirava 10 centavos e ia juntando lá. O dia que a gente ia na igreja, ela entregava aquilo. Ela falava, isso é do Senhor. Eu aprendi isso com ela, na prática. Fidelidade, de verdade. Uma pergunta para você. Você tem tratado a igreja como um restaurante espiritual, onde você vai apenas para consumir? Porque se você faz isso, você é um incrédulo. Agora veja, ou a fé tem te levado a ver como um membro de uma família responsável para cuidar e sustentar da casa. Porque todos querem estar em um ambiente legal, irmão. Um ambiente confortável, um ambiente limpo, um ambiente bem cuidado, um ambiente agradável. Só que quantos querem contribuir para que aquele ambiente possa coexistir? São poucos. São poucos. Só que isso precisa mudar. Isso não muda, irmão, só por oração. Isso muda quando a pessoa entende. Ela precisa mudar. Ela tem que entender que ela não está indo no restaurante, sentando. Porque, veja bem, ela honra, muitas vezes as pessoas honram mais o restaurante que vão do que na igreja que pertencem, que frequentam. Porque toda vez que você vai no restaurante, você paga a conta. Só que você vai, muitas vezes, num culto, na igreja, e você não quer honrar a presença de Deus ali, você não quer honrar aquilo que está sendo construído ali. Você vê vidas indo ali, muitas vezes, sendo salvas, se rendendo ao Senhor, mas o seu coração se fecha. Você fala, alguém vai fazer, que não seja eu. Fica aqui até o final, e que você vai entender o que vai acontecer aqui. Então vamos lá, a quarta coisa que nós vamos ver hoje, Paulo fala assim, 1 Coríntios 9, 24. Vocês estão aí ainda, né? Irmão, aqui hoje é feriado, então minha pressa hoje tem pressa não. 1 Coríntios 9, 24. A fé que se disciplina para vencer. A fé é disciplinada, sabe, irmão? Presta atenção, qual que é o nome disso aqui? Discipular 365 dias. Eu orei, conversei muito com Deus antes de colocar esse nome. E quando eu coloquei o nome discipulado, isso fez total sentido para mim. Eu entendi que isso é realmente algo que vem do coração de Deus. Porque, sabe, mas meu chamado não é pregar. Eu não sou um pregador, eu sou alguém que ensina. Eu acredito que a transformação acontece quando o ensino acontece. Sabe? Quando o ensino é liberado. Você pode ouvir 1.500 pregações, vai abençoar a sua vida. Mas um ensino tem a capacidade de revolucionar tudo. Eu tenho um grupo de jovens que estão sendo preparados para se tornar pastor. Eles estão no treinamento deles. E meu pastor me chamou e falou assim, eu quero que você dê aula para eles, de 1 a 2 vezes por semana. Irmão, não tem uma aula que nós sentamos que esses caras não saem impactados. Porque eu não vou para pregar, eu vou para ensinar. Aí a gente tem um momento de mesa de mais ou menos no mínimo, cada vez que eu sento com eles, é no mínimo 2 horas. Na Páscoa, nós fizemos uma aula que durou 5 horas. Irmão, na hora que acabou a aula, esses moleques estavam virados, estavam loucos. O mestre, que é isso? Isso que é a Páscoa? Porque eu ensinei para eles o que era a Páscoa. Eu abri a Páscoa para eles, eu mostrei a Páscoa. Quando eles entenderam o que era a Páscoa, né, você não tem noção do que aconteceu dentro deles. A revelação da Páscoa, de entender. Presta atenção. Você já viveu a Páscoa? Quantas vezes? Quantas Páscoas você já teve, Carol? Rose, quantas Páscoas você já viveu? Ô Raimundo, quantas Páscoas você já viveu? Só que você ainda não tem a revelação da Páscoa. Você ainda não tem a revelação da Páscoa. Isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo. Mestre, eu quero aprender a revelação da Páscoa só para quem for discípulo. Só para quem estiver no discipulado. Só quem estiver no discipulado. Quando a gente chegar lá, no ano que vem, março, abril, quando for o tempo da Páscoa, aí eu vou abrir para quem for discípulo poder passar e viver esse tempo de revelação. Mas aí tem que ter fome. É de 4 a 5 horas, para você poder pegar tudo. Você vai falar assim, uau, isso é a Páscoa. Aí você vai viver a sua primeira Páscoa
com entendimento. Porque a Páscoa para alguns é o coelhinho de chocolate. Você vai ver que não tem nada a ver com coelho, mas tem tudo a ver com cordeiro. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate, mas a Páscoa tem tudo a ver com o sangue de Cristo. Ah, irmão, você vai ver o que Deus tem preparado para você. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Mas o que você precisa fazer? Só permanece no discipulado. Então, o que Paulo fala aqui? A fé que se disciplina. Eu coloquei o nome aqui de quê? Discipulado 365. Por quê? Discipulado fala de disciplinas que você precisa desenvolver. O que é um discípulo? O discípulo, ele tem um discipulador. O discipulador é alguém que tem disciplinas que ele carrega. Então, ele vai discipular essa pessoa ensinando ela o quê? Disciplinas. Qual a disciplina principal que você está aprendendo aqui comigo? Ler a Bíblia. Ler e compreender a Bíblia. Amém? Você pegou isso já, irmão? Você está aprendendo a Bíblia aqui? Quantos estão aprendendo a Bíblia? Isso é uma disciplina. Porque as pessoas querem aprender a Bíblia, acham que isso aqui é por osmose. Não é. Quantos estão aprendendo a Bíblia? Porque o propósito aqui é ensinar a palavra do Senhor. Então, se você está aprendendo, o resultado está acontecendo. Eu fico satisfeito. Reage aí nos comentários. Bom, crente. Está aprendendo? Fala, estou aprendendo. Não estou aprendendo nessa ainda, eu estou confuso. Fala comigo, crente. Sextou, papai. Sexta-feira. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 9, 24. Olha aqui, Raimundo. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Irmão, viva a sua vida cristã para quê? Para vencer. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Aí o que Paulo fala? Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve fazer. O que é isso? Presta atenção. Treinando, eu disciplino meu corpo como um atleta. Atleta pode fazer tudo? Não. Ele não faz tudo, porque se ele fizer tudo, ele atrapalha o desempenho dele. Sabe por que você não pode fazer tudo? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso comer todas as coisas, eu posso beber todas as coisas, eu posso ir em todos os ambientes. Pode. A pergunta é, isso te convém? Isso vai te edificar? Isso vai te fazer crescer? Isso vai te fazer amadurecer? Isso vai te fazer avançar? Porque se não vai, irmão, é por aí. Não é o que você pode ou não pode, é se edifica ou não edifica, é se te faz crescer ou não faz crescer. Tá entendendo? Eu disciplino o meu corpo como um atleta. O atleta pode comer tudo, mas ele não come tudo, porque tem coisa que, se ele comer, vai estragar o desempenho dele. Então você não pode comer todas as coisas, porque tem coisas que você vai comer que vai estragar a sua vida. Quando eu falo de comer, não é só o alimento natural. Eu estou falando de coisas que você come quando você está observando, coisas que você come quando você está ouvindo. Tem coisas que você não pode. E você tem que entender isso. Não é somente eu ficar falando. Porque você está numa corrida. O que vai te atrapalhar nessa corrida? Em outra passagem, Paulo fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. É tempo de desembaraçar de todo o peso. Paulo, o pecado, imagina que é um embaraço na sua vida, que trava a sua vida, que te impede de avançar, de crescer, de amadurecer. Então, eu preciso me desembaraçar de todo o pecado. O pecado, irmão, é um emaranhado. Você já viu quando um gladiador, na luta dos gladiadores, tem um gladiador que ele tem uma rede. Ele lança aquela rede sobre o outro fica tentando sair. Quanto mais ele se mexe, mais preso ele fica. Então, o pecado é essa rede. O inimigo lança na vida de cada um de nós e cada vez que você tenta sair, você fica mais preso. Desembarace do peso do pecado. O que Paulo fala aqui? A incredulidade trata a vida cristã como um passeio casual. É um rolê. A vida com Deus é um rolê. Não é não. Presta atenção. A incredulidade, ela não tem senso de urgência, ela não tem propósito e ela não tem prêmio. Ela vive por viver. Se você vive por viver, você vivia. Porque aqui no discipulado você vai entender que a vida tem que ter um propósito. Qual é o propósito da sua vida? O que você está buscando? Você está indo para onde? Ah, estou indo ali. Ali é aonde, irmão? Onde que é ali? A fé, no entanto, veja bem, ela vê a vida cristã como uma corrida olímpica. O cara que vai para a Olimpíada sabe o que ele faz? Ele se prepara. Ele gasta tempo, ele dedica, ele treina. Ele não vive uma vida aleatória. Não, porque ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Tem alguém que quer vencer aqui? Tem alguém que quer
romper, Paulo usa a imagem do atleta para nos ensinar a disciplina. A fé não mima a carne. A fé não é uma babá para a sua carne, irmão, ou para os seus desejos. A fé, ela disciplina rigorosamente, forçando-a a se submeter ao Espírito. Minha carne não está no controle, a sua carne não está no controle. Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Meu corpo serve para servir aquilo que eu carrego de revelação, não para viver os prazeres, não para se alimentar de forma desordenada. Meu corpo precisa de direcionamento. E esse direcionamento ele vem de dentro para fora. Agora, tem pessoas que vivem de fora para dentro. Então, o corpo dita aquilo que a pessoa vai fazer. A pessoa não quer se exercitar, ela quer comer mal, ela quer dormir mal, só que ela quer ter saúde. Ei, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Pergunta para você, a incredulidade tem te levado a viver uma vida cristã frouxa ou você vive uma vida com disciplina? A fé tem te impulsionado a disciplinar seu corpo e a sua alma para correr uma corrida para vencer? Veja bem, muitas pessoas estão vivendo um 2025 muito ruim porque vivem um 2025 até aqui indisciplinado. Se esse é você, irmão, é hora de ter disciplina. É hora de trazer disciplina. Segunda-feira eu vou propor para quem está no grupo a gente começar um jejum. No domingo eu vou colocar isso lá. No final de semana eu vou colocar isso lá. A partir de amanhã eu começo a abrir isso com você. Mas na segunda-feira o intuito é que nós possamos começar um jejum. Jejum para quê? Para nos preparar para esse tempo de virada que nós vamos ter. Jejum para quê? Para estarmos mais sensíveis à voz de Deus. Aquilo que Deus está falando. Deus já está falando? Sim, Deus já está falando. Ele ainda fala. Porém, muitas vezes, o que acontece? Existem coisas na nossa vida que nos tornam insensíveis à voz de Deus e eu quero ter maior sensibilidade para a voz de Deus. Então, eu vou fazer e eu vou propor isso para você. Porque o jejum, ele é benéfico. Ele é benéfico em todas as áreas da nossa vida, mas também na vida espiritual. O que nós vamos ver aqui? A fé não é passiva, é uma disciplina ativa e rigorosa. Ela treina hoje para garantir a vitória eterna amanhã. Então, eu não posso relaxar na minha caminhada com Deus. A minha caminhada com Deus é chamada para ser de glória em glória, não de derrota em derrota, não de fracasso em fracasso. Tem alguém entendendo isso? A incredulidade, ela passeia. Quem vive uma vida de incredulidade está no rolê, irmão. Está no rolezinho, vamos dar uma voltinha. Ela vive pulando de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, ela nunca estabelece raízes. Sabe por que muitas pessoas, elas, por mais que tenham muitos anos de cristão, nunca geraram frutos? Porque não tem raízes. Ei, irmão, é hora de desenvolver um sistema de raízes, é hora de ser enraizado, é hora de ser enraizada, é hora de permitir que as raízes cresçam, se aprofundem. Para quê? Para que você possa ter uma vida de frutos, uma vida, sabe, que floresce a cada dia, a cada estação. Agora, olha o que Paulo continua falando. A fé que aprende com o passado para não cair no presente. 1 Coríntios 10, no verso 11, olha o que ele fala. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplos. Foram escritas como advertência para nós. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? A incredulidade é arrogante. Ela olha para os erros dos israelitas no deserto e pensa, isso nunca aconteceria comigo. Irmão, quantas vezes, quando você leu ali, Adão pecou, você olhou e falou assim, se fosse eu não pecaria. Quantos tiveram já? Quantos olharam para isso? Quantos olharam para os erros de homens de Deus? Nem quando você olha para o erro de Davi, você fala assim, eu no lugar de Davi eu não teria feito isso, não. Eu no lugar de Salomão não teria feito o que Salomão fez. Eu no lugar de Saul não teria feito o que Saul fez. Eu no lugar de Judas, eu não teria feito o que Judas fez, não. Quantos já olharam para eles e falaram isso? Fala comigo. Ô, gente, vocês estão aí ou o celular já agarrou na testa de vocês aí? Vocês estão dormindo? Reage aí. Quantos já pensaram assim? Eu no lugar dessa pessoa aqui da Bíblia, olha, andava do lado de Jesus. Olha, Pedro andava com Jesus. Como é que traiu Jesus? Eu não trairia. Quantos já pensaram isso? Fala aí, crente. Trairia ou não? Você no lugar dele, você faria melhor? Você considera isso? Você já bateu no peito e falou assim, se fosse comigo. Se fosse eu. Presta atenção. A fé, a incredulidade, ela é arrogante.
ela olha para os erros dos israelitas no deserto e ela pensa, isso nunca aconteceria comigo. A fé, no entanto, é humilde. A fé é ensinável. Ela estuda o passado não para julgar, mas para aprender. O que é isso, mestre? É aprender com o erro dos outros. Quando eu aprendo com o erro do outro, o que acontece? Eu não tenho um espírito crítico quando eu vejo o erro. Meu coração tem compaixão. Eu olho e falo assim, rapaz, eu preciso aprender com essa pessoa para que eu não possa fazer isso. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Paulo nos adverte que as histórias de cobiça, idolatria, imoralidade, murmuração não são meros relatos históricos. Por que nós temos tantas coisas escritas nas escrituras de pessoas que fizeram coisas erradas? Presta atenção. No mês passado nós estudamos profundamente a história dos reis de Israel. Os reis de Israel e os reis de Judá. Quando a gente estava no meio dos estudos, eu olhei assim e falei, Deus, isso aqui é muito top, sabe por quê? Porque nós estamos estudando a vida dos reis que o Senhor levantou nessa terra. Os reis de Israel, os reis de Judá. Aí, o que me veio, sabe, irmão? Aquilo é um treinamento. Um treinamento que você vai saber o que deve fazer e o que não deve fazer, a partir da vida dos reis, dos grandes reis. O que fazer e o que não fazer. A sabedoria diz que aprender com os erros das pessoas é sabedoria. Quando você olha para alguém que está errando, você consegue aprender com o erro dessa pessoa, isso para você é sabedoria. Porque isso fala que você não precisa passar por aquilo para aprender. Você não precisa sofrer aquela experiência para aprender, se aquilo é bom ou ruim. Então, o que nós precisamos entender? Por que Paulo fala aqui? Essas coisas aconteceram a eles para que nos sirva de exemplo. Qual é o exemplo? Do que fazer e do que não fazer. É um exemplo. Elas foram escritas como advertência. Por que tem tanto erro de homem na Bíblia? É uma advertência para mim e para você. Para quê? Se você pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não olhe com desdém. Ah, se fosse eu. Por quê? Você é feito de matéria-prima diferente? Você não é homem, não? Porque se eu sou homem, você é homem, irmão, do jeito que eles caíram, nós podemos cair. Ah, olha Jonas, Deus falou com Jonas para ir para Nínive e Jonas foi para o outro lado. Eu não faria dessa forma. Será? Será, irmão? A fé entende que a mesma natureza humana que os fez cair vive em nós. Eu e você somos homens. Eu e você somos seres humanos. Então, a mesma coisa que fez com que eles caíssem, eles caíram porque eram homens. Então, se eu e você somos homens, nós podemos cair. O homem aqui, irmão, é no sentido, não é no sentido de gênero. Nós somos seres humanos, tá? Portanto, veja bem, a fé nos leva a uma vigilância constante e saudável, temor, que nos impede de confiar em nossa própria força. Pare de confiar em você mesmo. Não, eu confio tanto em mim que eu não vou cair nessa situação. Você está abrindo a porta para poder chegar a uma tentação na sua vida. Jó, ele fala assim, aquilo que eu mais temia, eu recebi. Cuidado, irmão. Cuidado. Pergunta para você. A incredulidade me faz sentir autoconfiante e superior às pessoas que já caíram? Eu me vejo melhor, eu falo, não, isso não é comigo. Ou a fé me leva a aprender com os erros deles e a vigiar para não cair nos mesmos pecados. Então, quando eu vejo uma pessoa que errou, é uma lição que eu estou tendo. É um aprendizado que eu estou tendo. E está diante dos meus olhos. Eu tenho a possibilidade de aprender para não ter que passar por aquilo. Agora veja, a fé inteligente, ela estuda os fracassos do passado para garantir a vitória no presente. Então, presta atenção nesse discipulado. Lendo a Bíblia em um ano, o que nós vamos ver? Vamos ver muitos erros que Deus deixou escrito. Para quê? Para o nosso aprendizado. Para não ter que cometer aquilo. A fé inteligente estuda os fracassos do passado para garantir vitória no presente, sabendo que a autoconfiança é o primeiro passo para a queda. Eu tenho que ter confiança no alto. Eu não tenho que depender de autoajuda, mas eu tenho que depender da ajuda que vem do alto. Ajuda que vem do Senhor. Ajuda que vem do trono da graça. Eu tenho que depender da graça, não da minha força.
Paulo, ele ora, né, e ele clama, Senhor, por 3 vezes eu clamei ao Senhor, e ele ouviu a mesma resposta as 3 vezes que ele orou. Ele estava falando de uma fraqueza que ele tinha, de uma dificuldade que ele tinha. Por 3 vezes orei ao Senhor e ele me respondeu igual nas 3 vezes. Porque tem gente que ora e ouve uma resposta de Deus. Aí ela ora de novo e ouve a mesma resposta. E ela ora de novo e ouve a mesma resposta. Ela acha que é pela quantidade de oração que Deus vai mudar a resposta que tem. Paulo orou por 3 vezes e Deus deu a ele a mesma resposta. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, é aí que você é forte. Ponto. Então, o que acontece? Não é a minha autoconfiança, porque quando eu estou autoconfiante, eu estou confiando em quem? Em mim. Agora, quando eu tenho confiança no alto, eu estou confiando nele, eu estou confiando na graça dele, eu estou me tornando mais e mais dependente da graça dele. Tem alguém aí que tem confiança no alto? Se você tem confiança no alto, irmão, reage aí nos comentários. Seja ao vivo ou seja assistindo a gravação. Eu estou gostando que o povo, quando vem assistir a gravação, eles ficam reagindo aí. Aí daqui a pouco está lá cheio de comentário. Aleluia, glória a Deus. Eu falo, o que esse povo está falando? Aleluia, glória a Deus. Porque está assistindo e está reagindo. Então, se você estiver assistindo, reage aí, crente. Dá um glória a Deus aí, boca travada. Hoje é sexta-feira. Amém? Então vamos lá. A incredulidade me faz sentir autoconfiante superior às pessoas que caíram no passado? Eu sou uma pessoa autoconfiante? Ou a fé me leva a aprender e a vigiar para não cair? A fé inteligente estuda o fracasso do passado para garantir vitória no presente. A incredulidade diz, eu não faria isso, eu nunca vou passar por isso. Só que a fé fala, eu vou cuidar para não cair. Eu vou ficar atento, eu vou aprender com ele. A incredulidade diz, eu não faria isso. E a fé cuida e ela diz, bom dia, Isa. Ela fala, eu não quero cair, então eu vou ficar vigilante. Livro de Salmos, irmãos. Esse salmo aqui, ele está falando muito forte comigo esse mês, porque veja bem, a fé que prova e vê a bondade de Deus. Salmos 34, verso 8. Salmos 34, verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Provem e vejam. A incredulidade se contenta em ouvir sobre Deus. Irmão, saia da sugestão. Se você só sabe ouvir que Deus é bom, e você vive igual um papagaio de pirata falando assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, só que você ainda não provou. Você ainda não provou. Então, esse é o mês para provar. Deus é bom e a bondade dele está sendo liberada sobre nossa vida nesse mês. Veja bem, a incredulidade conhece a teologia da bondade de Deus. Raimundo, mas ela nunca experimentou a bondade pessoalmente. Deus quer revelar a bondade nesse mês. Ele já está revelando, irmão. Hoje é dia 15. Tem 15 dias que nós estamos aqui falando que Deus é bom e que a sua bondade dura para sempre. Você está vendo isso na Bíblia, a mão de Deus vindo e se colocando sobre a vida de homens e derramando bondade. Ei, a mão de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Deixa a bondade dele se tornar concreta. Deixa a bondade dele, sabe, ser reconhecida. Olha para o seu dia e fala assim, isso é bondade de Deus, isso é bondade de Deus, isso é bondade de Deus. Reconheça a bondade de Deus, você tem que provar ela. Não ter uma teologia de que Deus é bom. Não ser um papagaio de pirata. Ah, alguém falou que Deus é bom. Deus é bom. Olha como que isso é forte. A fé, no entanto, é um convite à experiência. O que Davi está convidando? Davi não diz, pensem e analisem. Ele disse, prove e veja. Se você provar, você vai ver. Deus é bom. A palavra hebraica para provar é tam, e é a mesma usada para saborear um alimento. Sabe quando você coloca um alimento na sua boca e fica ali? Eu provo muito rápido. Minha esposa parece que está tendo um êxtase. Ela coloca o alimento ali e fica... Já viu aqueles caras que vai tomar um vinho? Ele coloca o vinho na taça e roda e vira de cabeça para baixo e para depois tomar. Está desfrutando. Enquanto tem pessoas que pega, do jeito que pega, põe na boca. Essa é a pessoa que não sabe desfrutar. Desfrute do Senhor, irmão. É isso que o salmista está falando. A fé não é apenas um conhecimento intelectual, é um saborear existencial da bondade de Deus. Saboreia a bondade de Deus. Ei, sexta-feira, dia 15, estamos na metade do mês, irmão.
Chegamos na metade do mês. Ei, agosto não é mês de desgosto. Agosto é mês da bondade do Senhor. Saboreie a bondade do Senhor. O desgosto foi quebrado na sua vida. Você não vai viver um agosto desgostoso. Ah, mestre, o mês de agosto costuma ser um mês mais grande, mais difícil. Parece que não passa. É porque Deus quer que você saboreie a bondade dele, não o desgosto. Tem alguém aí que está experimentando bondade? Tem alguém aí que está provando a bondade do Senhor nesse mês? Fala comigo, ô crente cheio de bondade, ô perseguidor. Irmão, olha o que o texto fala lá em Salmos 23. Bondade e misericórdia me seguirão. O que vai me seguir, irmão? A bondade de Deus me segue. Você já teve aquela sensação de estar andando e parecer que tem alguém andando atrás de você? Você fica sempre assim, ops, parece que tem alguém me perseguindo, sabe, Carol? É a bondade. A bondade de Deus está nos perseguindo nesses dias, irmão. A bondade dele te persegue, Raimundo. Rose, a bondade dele te persegue. Quem mais está aí? Pedro está aí. Isa está aí. A bondade de Deus te persegue. Isa, a bondade de Deus está te perseguindo, Isa. A fé é um chamado para sair da teoria e se lançar no refúgio de Deus e experimentar na prática. Temos que experimentar na prática. Deus é bom. Porque, presta atenção, a palavra prova que Davi fala aqui, fala de provar, de pôr na boca. Mas existe uma prova também, que é uma prova material que você tem que apresentar quando você afirma algo. Quando você afirma algo, a pessoa fala, então prova isso para mim. Então prova isso para mim. Quando você virar para alguém e falar assim, Deus é bom, e a pessoa falar, prova isso para mim. Você tem que revelar a bondade de Deus. Porque você conhece, você tem que ter uma prova. Por que você fala que Deus é bom? Me mostra a prova da bondade dele na sua vida. Aí você tem que trazer a materialidade daquilo que você está afirmando. Quantos estão entendendo? Por isso você precisa provar da bondade de Deus, crente. Você não pode ficar apenas com a sugestão, com a teologia da bondade. Você tem que sair da teologia da bondade e experimentar a bondade de Deus, principalmente nesse mês. Amém? Uma pergunta para você. A sua fé tem sido apenas um conceito na sua mente ou você tem provado e visto a bondade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência? Você consegue olhar hoje? Irmão, sexta-feira, 7h45 da manhã, você consegue olhar para a sua vida a essa hora e falar assim, Adriano, eu vejo bondade de Deus. Irmão, eu vejo bondade de Deus. Eu dormi bem. Eu falo para você que eu queria dormir mais, mas eu tinha um compromisso. Eu acordei. Isso é disciplina. Disciplina não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu tenho que fazer. Eu me comprometi a fazer isso aqui. Então, na bondade de Deus, eu falo assim, eu tenho algo para fazer para acordar. Porque tem pessoas que acordam e ficam avulsa. Não sabe o que vai fazer, pega no tranco lá para 3 horas da tarde, aí na hora que ora, fala 5 horas da tarde, o dia acabou. Pegou no tranco 3 horas da tarde, irmão, que produtividade lixo que essa pessoa tem. Então, se você tem o que fazer, irmão, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Isso é bondade de Deus. Eu dormi numa cama quente, macia, aconchegante. Minha esposa está dormindo ainda. Meus filhos estão dormindo ainda. Todo mundo está com saúde. Eu olho e falo, isso é bondade de Deus. Ah, Adriano, mas isso é comum. Comum para quem não sabe reconhecer. Um incrédulo olha para as coisas que são bondade de Deus, mas não consegue ver a bondade de Deus. Olha para a sua casa. Olha para você. Você está com saúde. Você sabia que tem pessoas que acordaram sem saúde hoje? Mas você tem saúde. Bondade de Deus. Não é porque eu me cuido. Se cuidar faz parte, mas é bondade de Deus. Tem pessoas que estão se cuidando mesmo assim estão adoecendo. Adoecendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A Rose está aí. A Rose é uma pessoa que vive ajudando pessoas doentes. Na mente, nas emoções. A fé não é um conhecimento intelectual, é um saborear existencial da bondade de Deus. É um chamado para sair da teoria, irmão, é hora de sair da teoria da bondade e experimentar a bondade. A fé nos convida a ir além de apenas crer que Deus é bom, experimentar pessoalmente a sua bondade. De repente você não experimentou isso ainda, você fala assim, Adriano, eu não tenho essa prova, eu não saboreei isso ainda. Eu oro pela sua vida nessa manhã, eu declaro que você possa experimentar a bondade de Deus nesses próximos 3 dias. Hoje é sexta, sábado, domingo, 3 dias. Pai, revela a sua bondade à vida de cada um aqui. Que aqueles que ainda não viveram essa experiência, não saborearam, não degustaram, não provaram da bondade do Senhor. Eu oro para que a bondade do Senhor os alcance. Que a bondade do Senhor venha sobre eles. Remove as escamas dos olhos.
Traz o toque sensível no coração de cada um, para que cada um possa reconhecer a bondade do Senhor nos seus dias, na sua vida, e eles possam declarar e afirmar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Irmão, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, ela dura de geração em geração. Deus é bom na minha vida, mas Deus também é bom na vida dos meus filhos. Deus será bom na vida dos meus netos, na vida dos meus tataranetos. Deus é bom de geração em geração. Deus é bom, amém? Porque isso faz parte de quem Ele é. Ele não muda, amém? A fé nos convida a ir além de apenas crer que Deus é bom e experimentar isso. A incredulidade, ela lê o cardápio, a fé prova o banquete. A incredulidade lê que Deus é bom, a fé prova que Deus é bom. Você é incrédulo? Você só lê que Deus é bom, ou você faz parte daqueles que estão pegando o banquete e fala: eu estou comendo da bondade do Senhor todos os dias? Para encerrar, irmão, Provérbios 21, no verso 13, fala da fé que ouve o clamor do pobre. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar por necessidade. A incredulidade, focada em si mesma, se torna surda às necessidades alheias. Ela racionaliza e fica indiferente e se isola do próximo. Ela vê uma pessoa que está passando por uma necessidade diante de si, mas ela tem a incapacidade de agir. A fé, no entanto, ela afina nossos ouvidos espirituais para o clamor dos necessitados. Por quê? Porque a fé entende um princípio do reino. A medida que usamos para dar ou não dar a misericórdia é a mesma que será usada conosco. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar com misericórdia na vida de alguém, eu também estou semeando algo para que isso aconteça na minha vida. Porque todos nós, em um ou outro tempo, vamos precisar da misericórdia de outras pessoas. Então, o que é determinante muitas vezes para a porção de misericórdia que eu recebo é a que eu coloco na vida de outra pessoa que vem até mim me pedindo. A fé sabe que a nossa conexão vertical com Deus é provada por nossa compaixão horizontal. Eu sou uma pessoa cheia de fé aqui, mas quando eu estou aqui no plano terreno, tem pessoas que vão vir a mim, que vão me pedir algo que eu tenho, que eu posso dar. Então, a minha atitude ali é determinante para falar dessa vida de fé. Porque uma vida de fé que é fechada, mão fechada, precisa ser revista. Fechar os ouvidos ao pobre é um ato de incredulidade na lei da semeadura e da colheita de Deus. Presta atenção, irmão. Tem um outro provérbio, nós já lemos ele aqui, já falamos sobre ele. Que quem dá ao pobre está emprestando ao Senhor. Tem algo sendo acumulado. Todas as vezes que você está ajudando um necessitado, tem algo sendo acumulado da sua vida diante de Deus. Deus não é devedor de ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Pergunta para você: a incredulidade tem te tornado surdo e indiferente ao clamor dos necessitados ao seu redor? Ou a fé tem aberto os seus ouvidos e o seu coração para agir com compaixão? Sua fé tem te levado a ter compaixão ou ela tem travado o seu coração? Porque se está travando não é fé, é incredulidade, irmão. A fé genuína se manifesta na compaixão prática, sabendo que a forma como nós tratamos os pobres é um reflexo direto de como entendemos o coração de Deus. Deus, ele ajuda os pobres? Sim. O evangelho é para todos, irmãos. Só que veja bem, quando Jesus ele veio também imbuído de quebrar a pobreza. A pobreza é um sistema, é uma mentalidade. A pobreza ela vem como resultado da queda do homem. O homem não foi feito por Deus para ser um homem que viva na pobreza, que seja pobre. Pobre, na raiz da palavra, é uma pessoa improdutiva. Irmão, toda pessoa que realmente se predispõe a ser produtiva, ela vai romper com o sistema da pobreza. Agora veja, a incredulidade se isola na sua bênção. A fé compartilha da bênção que tem. A incredulidade, ela recebe a bênção, ela fala: isso é só meu, isso é só para mim, isso é para o meu deleite. A fé não, a fé fala assim: ei, isso eu posso ajudar pessoas. Pergunta para você, irmão, você quer ser uma pessoa que vai receber de Deus primeiro?
Se Deus estiver trazendo uma atualização nessa hora e Ele vai liberar essa atualização, você quer receber primeiro ou quer receber por último? Qual das pessoas você quer ser? Porque o que determina se você recebe primeiro ou por último no reino, sabe o que é? Se você tem capacidade de doar. Todo doador é um multiplicador. Por quê? Ele recebeu algo que ele vai compartilhar, e quando ele compartilha, ele não perde. Isso se multiplica na vida dele. Agora, uma pessoa que recebe e ela só consome para si, ela se fecha em si, essa pessoa é uma consumidora. Então, na fila de recebedores, ela vai ser a última. O doador é o primeiro. Se você é doador, você recebe primeiro. Ah, mestre, eu não sou doador. Então, trabalha no seu coração, na sua mentalidade, para se tornar uma pessoa que doa e não uma pessoa que consome. Que é aquilo que Deus coloque na sua vida, irmão. Você possa usufruir, mas você também possa contribuir. Amém? Deus abençoe. Chegamos ao final. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado por cada palavra, cada ensino, cada instrução. Tua palavra é vida, tua palavra é viva. E nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por todo o ensino que recebemos. Pai, e nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela vai cumprir propósito. E declaramos que existem propósitos a se cumprir nesse dia, que estão alinhados a esse ciclo de 7 dias que nós estamos vivendo. Pai, que não seja mais um tempo apenas de falar da tua bondade, de ouvir da tua bondade, mas que seja um tempo de desfrutarmos da bondade do Senhor. Assim como o salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom, que possamos provar, degustar da bondade do Senhor, ter essa prova concreta na nossa vida que revela a bondade do Senhor em nós e através de nós. Pai, eu oro nessa hora e declaro um dia de bênção, um dia de avanço, um dia de resposta. Senhor, declaramos as janelas dos céus abertas, declaramos anjos subindo e descendo, subindo levando orações e descendo trazendo respostas para cada vida. O Senhor sabe o que cada vida precisa, cada um que esteve aqui, cada um que assistiu, cada um que vai assistir. Pai, eu oro por respostas dos céus. Revela a tua bondade, que aqueles olhos que estão fechados, travados, corações que estão endurecidos, enrijecidos, incapazes de ver a bondade do Senhor, que esses corações sejam descortinados, os olhos sejam abertos para ouvir e ver e reconhecer a tua bondade nesse dia. Oramos, Pai, e quebramos toda a sentença das trevas nessa hora. Declaramos que todo mal que vinha por um caminho volta por 7 caminhos, toda palavra contrária é anulada e a palavra que saiu do trono do Senhor tem cumprimento sobre nós nesse dia. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém? Irmão, Deus abençoe sua vida. Se você não está no grupo ainda, o link está lá na bio do Instagram. Entra, clica, vai lá, vai abençoar a sua vida. Aquilo que a gente compartilha lá e aquilo que está por vir, isso para você não perder a construção. Hoje é dia 46, nós vamos até o dia 365. Ainda temos uma boa jornada, né, de convivência juntos e tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa para vir por aí. Isso para que você não perca o time. Você vai falar assim, Adriana, isso aconteceu, eu queria ter participado. Pois é, mas você não está no lugar certo, na hora certa. Você está dentro de tanto grupo aí que não te edifica, que não ajuda, que não te impulsiona, mas esse grupo ele foi feito única e exclusivamente para que você saia da sua solidão espiritual e tenha um lugar, né, que você caminhe com o pelotão do céu. Deus abençoe sua vida. Amanhã, 6h30 da manhã. Adriana, amanhã é sábado. Irmão, a incredulidade não deu trégua para ninguém. Então eu também não vou dar trégua. Vamos continuar edificando a fé todo dia. Amanhã, 6h30 da manhã, sábado, estamos aqui. Deus abençoe você. Tchau.